A dor é uma condição que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Estima-se que cerca de 30% da população mundial convive com dor crônica. Em 2003, a OMS, Organização Mundial da Saúde, fez uma lista com as 10 condições que mais matam no mundo todo. Estão entre elas a AIDS, doenças cardíacas, tuberculose, acidentes de trânsito, doença cerebrovascular, violências, doenças hepáticas, lesões pulmonares e o câncer. E o que essas doenças letais têm mais em comum? É isso mesmo, a dor, ela está presente em todas elas. A dor, de onde vem? Para onde vai? Onde vive? Do que se alimenta? É o que nós vamos conversar hoje no Sobre Dor. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando até que fim o primeiro episódio, o episódio oficial desse podcast. Esse podcast que a gente vai falar sobre um fenômeno biológico extremamente importante, que envolve toda a questão química, fisiológica, esse fenômeno que é muito louco ali, que é a dor, onde cada episódio a gente vai trazer diversos temas que vão girar em torno desse tema principal, que é a dor, ok? No episódio de hoje a gente vai iniciar colocando a pontinha do dedão do pé esquerdo nessas águas misteriosas, e hoje a gente vai dar uma pincelada básica no que é a dor, qual é a sua definição, como que ela é subdividida, quais são as suas fases, como que ela impacta na vida dos nossos pacientes, dos nossos animaizinhos. Eu sou Gabriel Pereira Tavares, eu sou veterinário, anestesista, clínico de dor e prescritor de cannabis medicinal, e está começando o Sobre Dor. Então, o que é a dor? Segundo a definição da IASP, que é a Associação Internacional do Estudo de Dor, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão real ou potencial. Tá? Vamos esmiuçar um pouquinho, essa definição. Então, o que ele diz? Ele basicamente fala que, lógico, a dor, ela não é só uma experiência, ela não é só uma sensação, ela não é só uma emoção. Na verdade, ela é uma experiência, ela é algo muito mais complexo do que se a gente pensar só em algo que a gente sente, como a parte física mesmo, ou somente com questões emocionais. Então existe toda uma rede neural interligada, onde a sensação ela se torna uma experiência e às vezes até mesmo onde uma experiência, ou seja, uma emoção, vai se tornar uma sensação. Como que a gente pode exemplificar isso? Quando você vai colocar a mão no objeto quente, você tem uma sensação, primeiro, você tem a parte sensitiva, isso vai até o seu cérebro e você transforma isso numa emoção. Aí você grita, você chora, você reage a esse estímulo sensitivo, de alguma maneira, e aí cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Outra vai sentir mais dor, outra vai sentir menos dor, outra não vai sentir tanta dor, mas daqui a pouco a parte emocional vai ser extremamente exacerbada, a pessoa vai gritar, vai chorar, outro não, outro vai sentir muita dor, mas daqui a pouco vai se conter, vai daqui a pouco sair só aquela lágrima no cantinho do olho ali, mas ela consegue segurar a onda e tudo mais, tem uma parte emocional um pouco mais, vamos dizer assim, mais forte, alguma coisa nesse sentido. E assim também com uma questão emocional, a gente pode pensar nas lesões musculares por tensão, por exemplo, a gente fica tenso, nosso corpo ele se contrai, se retrai, a nossa musculatura se contrai também, e essa contratura gera um certo grau de inflamação, um certo grau de lesão, e aí você começa a ter a sensação de dor. Então tudo é interligado nesse sentido, e isso é extremamente interessante. Mas a dor em si, quando a gente fala sobre dor, a gente pergunta sobre dor, vem muita questão negativa, como eu falei, associada a essa questão emocional da dor, mas a gente não pode esquecer que a dor ela tem uma função protetiva, ela não é de toda vilã. Na verdade, a gente pode classificar ela basicamente como uma anti-heroína ali, se a gente for trazer para o mundo fantástico, tá bom? Porque ela serve como uma proteção no nosso organismo, ou seja, ela vai sinalizar pra gente quando alguma coisa tá errada. Tá? A gente pode, mais uma vez, dar o exemplo de uma pessoa colocando a mão numa superfície quente, numa superfície, enfim, inflamada, alguma coisa nesse sentido. Porque qual é a primeira coisa que ela vai ter? Às vezes muito inconsciente, tira a mão,
né, em questões de segundos, em frações de segundos. Então, essa função, esse arco reflexo que a gente fala, né, que é esse movimento inconsciente, né, porque não há tempo de chegar no córtex, isso é um mecanismo que está acoplado ao sistema de dor e é algo extremamente benéfico, porque senão a gente ia ficar com a mão ali e às vezes por tempo de causar uma lesão muito maior, né? Ou até mesmo aquela síndrome das pessoas que não sentem dor, né? Que às vezes encostam ali e fica torrando a mão ali e acaba não sentindo dor. Aí depois você tem todo o processo secundário, né? Questão de infecção, uma série de coisas que isso aí realmente gera um problema muito grande para os indivíduos que têm essa condição. Então, e sinaliza que alguma coisa está errada. Né? Então, quando a gente tem dor em algum órgão específico, pâncreas, rim, por inflamação, alguma coisa nesse sentido, isso vai provocar um sinal doloroso, tipo dizendo assim, acorda aí e vai procurar porque alguma coisa está errada, vai procurar o médico, vai se tratar. Basicamente isso, tá? Então, a dor em si, ela não é de toda vilã, a gente não pode esquecer dessa função extremamente importante que ela tem, né, de função protetiva, certo? É lógico que tudo que é demasiado também é negativo, né? Então, um processo de dor muito intenso por longos períodos, obviamente isso aí vai causar problemas seríssimos no paciente. Na verdade, é muito mais comum do que vocês até mesmo imaginam, e a gente vai conversar isso em outros episódios com certeza. Dando continuidade, então, a gente vai falar dos tipos de dor, porque a dor, elas são diferentes, né? A dor não é uma única entidade, você tem mecanismos diferentes, vias diferentes de dor, de diversos tipos. Então a gente vai começar falando um pouquinho dos tipos de dor, quais são. Normalmente a gente pode dividir a dor em 3 tipos principais. A primeira delas é a dor nociceptiva. O que é a dor nociceptiva? É a dor considerada fisiológica. É aquela dor, a dor mais comum que existe no universo, aquela dor da topada do dedão na pontinha da cadeira ali, daquela batidinha no joelho na mesa. Então essa é a dor nociceptiva. Tá? Ela vai ocorrer basicamente pela ativação desses mecanismos, né, de alguns mecanismos que vão iniciar esse processo de envio de informação dolorosa. Células especializadas, né, que são células especializadas chamadas de nociceptores. Tá? Então esses nociceptores, eles que vão causar o start inicial nessa via de dor. Tá? Então alguns exemplos que a gente pode dizer são, por exemplo, lesões cirúrgicas, como eu falei, lesão de topada, atropelamento, corte, uma série de coisas causadas, né? Geralmente ocorre por um dano tecidual que secundariamente vai levar a todo esse estímulo, tá? E a dor nociceptiva, ela também pode ser subdividida, tá? Ela pode ser subdividida entre dor aguda e dor crônica. Então a dor aguda é aquela dor imediata, normalmente ela é de alta intensidade, né? Então ela é uma porrada, assim, para derrubar de uma vez o cara. E normalmente ela também tem resolução mais rápida, tá bom? Ao contrário da dor crônica. A dor crônica ela é mais vilanesca nesse sentido. Então ela é de baixa intensidade, longa duração. Então ela vai causando algumas mudanças no organismo do indivíduo de forma lenta, né? Aquela dor que o paciente aprende a conviver com ela e eventualmente ela tem fases mais intensas. Então são essas a grande diferença, né, entre dor aguda e dor crônica. Tem gente que considera a dor crônica a partir de 2, 3 meses de evolução do quadro, mas normalmente em torno de 3 a 4 semanas já é o suficiente para classificar essa dor como crônica. Tá? A maioria dos autores hoje em dia estão indo por esse lado. A gente tem a dor neuropática também, nosso segundo tipo de dor, né? Isso sim já é uma dor patológica, a gente fala. Tá? Ela é originada por uma lesão direta a algum componente nervoso do paciente, seja coluna, seja raízes de nervos periféricos. Então isso vai provocar alterações que são reversíveis ou não, né, nesse sistema somatosensorial. Então são lesões que ocorrem em raízes nervosas, né, e aí a gente pensa, né, neuropática é realmente envolvimento de raízes nervosas é importante, tá? Então um exemplo principal disso são as doenças do disco intervertebral, né, as hérnias de disco, que vão causar alterações desses nervos ali, muitas vezes irreversíveis. Temos a dor nociplástica também, né? A dor nociplástica é a dor mais filha da mãe que tem, porque ela também é uma dor patológica, mas ela vai surgir de alterações funcionais e na sensibilidade dessas vias de dor no sistema nervoso central e também no sistema nervoso periférico, tá? Então ela vai ocorrer mesmo que não existam evidências de dano tecidual, tá? Então você não precisa necessariamente ter ativação
de nociceptores teciduais ali, para você ter o desenvolvimento dessa dor nociplástica. Então, também pode ser causada por dores crônicas, essas alterações funcionais, isso vai mudando com o tempo. Então, o organismo ele vai se adaptando e se hipersensibilizando a esses estímulos dolorosos, tá? Isso vai levar a alteração, inclusive, mesmo sem ter a participação inicial, isso pode ter uma alteração, principalmente nesses nociceptores, né? Ou seja, aquele paciente que começa a ter alterações, inclusive nessa sensação, ou seja, algo que não provoca dor nesse paciente, pode acabar provocando dor, né? São os casos de alodínia, hiperestesia e tudo mais. Então a gente pode ter essas alterações. Inclusive, gente, é importante ressaltar que a falta e hipossensibilidade também pode ser provocada por essas alterações nociplásticas a nível do sistema nervoso periférico também, sistema nervoso central, né? Vai provocar alterações nessas duas vias. Então, esse é o grande desafio quando a gente vai pensar em fazer uma avaliação de dor, né? Descobrir esses tipos, descobrir as vias que estão envolvidas, acaba se tornando realmente um desafio muito grande, né? E para isso exige bastante estudo no assunto. Outro ponto importante também, que vale a gente destacar, é a diferença entre dor e nocicepção. Isso é um ponto que tem bastante discussão em bloco cirúrgico, aquela briga eterna entre cirurgião e anestesista. Exemplo clássico que a gente pode dar sobre isso é quando a gente está começando a cirurgia, o paciente está em plano anestésico, está tudo certinho, o cirurgião vai começar a fazer a incisão. Você está nesse momento estimulando um sistema de nocicepção, certo? Então você tem ali a sensação de corte, né? O corte, isso vai gerar ativação de mecanismos responsivos a uma lesão tecidual, que a gente conversou anteriormente, baseado principalmente na questão dos nociceptores, né? Vão ser ativados, você vai ter toda essa via de sinalização da dor. E essa via de sinalização de dor, ela gera uma série de eventos simpáticos, né, no paciente, provocando essas alterações de aumento de frequência cardíaca, aumento de frequência respiratória, a pressão arterial desse paciente ela vai subir, tudo em decorrência desse estímulo nociceptivo, tá? E quando isso acontece, o cirurgião normalmente para o que ele está fazendo e diz que o paciente está sentindo dor, tá? Só que na verdade ele não está sentindo dor, ou seja, o paciente ele não está tendo, entre aspas, toda a experiência de dor, porque para ter a experiência de dor, como foi falado anteriormente, a gente precisa ter o reconhecimento dessa dor, né? O paciente precisa entender que ele está sentindo dor. E numa questão de anestesia, esse reconhecimento ele não existe por conta das drogas anestésicas que a gente está fazendo. Então você tem um estímulo nociceptivo, vai levar essas alterações somáticas ali a respeito disso, né? Mas não necessariamente você vai ter dor, tá bom? Para ter a dor, é preciso ter o reconhecimento dessa ativação de mecanismos, pós-processamento ali pelas vias corticais, então é muito mais envolvido com a questão emocional também, então você tem que ter a ligação entre o sensitivo e o emocional para você dizer ali certamente que o paciente está sentindo dor, ok? Componentes da dor, né? A gente precisa entender o que participa, quais são as estruturas anatômicas ali, ou estruturas funcionais que participam dessa via de comunicação para dor. Então a gente tem, basicamente, tá? Esse é um resumo rápido, como eu digo, a gente está entrando agora nessa água ali, então vamos dizer que agora a gente já está com a água ali na altura do joelho, né? Tomando coragem para dar aquele mergulho, né? Então a gente tem basicamente 4 componentes, que são eles, os nociceptores, né? Que são aquelas células específicas que vão transformar esse estímulo sensitivo, esse estímulo tátil, químico, de calor, né, térmico, em um potencial de ação, vai fazer a ativação do nosso segundo componente, que são os neurônios, que eles vão fazer essa linha de interligação, né, aí sim eles vão passar esse estímulo elétrico para os outros componentes que estão envolvidos nessa via de dor. Então a gente tem os neurônios, quando a gente fala principalmente de dor aguda, a gente tem os neurônios de primeira, segunda e terceira ordem, tá? De uma forma bem básica. A gente tem o nosso terceiro componente da dor, que é a medula, que vai fazer essa ponte de ligação entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, falando isso a nível de córtex encefálico, né? Que é o nosso grandíssimo quarto componente, córtex encefálico, que é onde a gente vai ter o processamento dessas respostas emocionais e protetivas de dor, né? Então o córtex encefálico, além dele ter essa importante função no reconhecimento da dor, ele também, até certo modo, é lógico, né, juntamente com outras vias, ele vai controlar os envios de mecanismos de mitigação dessa dor, né, desse potencial de dor, ok?
Falando em vias de dor, né? Como eu falei, existe esse caminho ele precisa seguir por uma estrada, ele precisa seguir por uma via. Então a gente basicamente tem duas vias, né? Como eu disse mais uma vez, de uma forma bem básica, duas vias de caminho que essa dor pode seguir, que é a via espinotalâmica, que é uma via direta, rápida, ela é bem específica, ela costuma ser específica para cada unidade sensorial. Essa via permite uma boa discriminação do local e da intensidade da dor que a gente está sentindo, tá? Ela é basicamente responsável pela dor aguda e é responsável por aquela dor de sensação de pontada, aquela queimação e tudo mais. Então é uma dor bem característica de quando a gente bate o dedinho no rodapé, bate o dedinho num cantinho, numa cadeira ali, que a gente sente aquela dor pontual, aquela dor que nos leva para a lua e nos puxa de volta, que é uma via rápida. A gente bateu, a gente já sentiu, reconheceu, puxou o pé, começou a esfregar ali, gritando de dor, né? Essa via é a via espinotalâmica, e a gente tem a via paleoespinotalâmica, ou a via espino-retículo-diencefálica, que vai fazer conexões principalmente com a formação reticular, está muito relacionado aos componentes afetivos da dor, a questão emocional da dor. Ela envia uma informação de dor mais lenta, mais gradual. Então tem trabalhos que colocam isso principalmente em relação a dores mais crônicas, essa via paleoespinotalâmica. Trazendo agora, né, juntando um pouquinho disso, a gente consegue fazer as fases do estímulo doloroso, ou seja, as fases da dor, né? Então a gente também trabalha com basicamente 4 fases desse estímulo doloroso, né? A primeira fase é a transdução. Percebam que agora a gente vai fazer praticamente uma junção de tudo que a gente viu até agora, né? E colocar basicamente numa via prática, né? Uma via fisiológica mais prática, certo? Então a primeira fase, a gente tem a transdução. A transdução, ela ocorre pela ativação desses nociceptores e que vai transformar, né, esse estímulo, mais uma vez tátil, em potenciais de ação em um estímulo elétrico. O nome dessa transformação, desse processo, é chamado de transdução. Digamos assim, a conversão do estímulo tátil para o estímulo elétrico, potencial de ação, certo? Após a transdução, a gente tem a transmissão, que aí entra basicamente as vias neuronais, né, os neurônios, primeira, segunda e terceira ordem, fazendo a transmissão, literalmente, desse potencial elétrico até outras estruturas, né, onde vão ocorrer aí a terceira fase, a modulação, onde a gente vai ter esse caminho, então a chegada desse estímulo até a medula, e ali a gente vai ter mecanismos endógenos, principalmente, que vai fazer a mitigação desse potencial doloroso. Então, literalmente, vai ocorrer a modulação da dor. Então, digamos que uma dor, ela começa ali com a pancada do dedinho a 100%, vai ser transduzido, vai ser transmitido quando chegar na medula, que é a via modulatória, né, onde vai ocorrer a modulação. Esse 100% vai reduzir para 70%, 80%, 60%. Então, esse estímulo vai ser reduzido, vai seguir o caminho durante toda a medula até atingir o córtex cerebral, onde a gente finalmente vai ter a nossa quarta fase, que é a percepção, aonde a gente vai gritar de dor, basicamente, tá? Depois de tudo que a gente viu, a gente pode voltar lá no começo da nossa conversa e rebuscar um pouquinho essa definição de dor, trazer um pouquinho mais pro que a gente viu nesse momento. Então, como que a gente pode redefinir essa questão de dor? A gente pode redefinir que a dor, ela é uma experiência que é associada a uma lesão tecidual real ou potencial, sendo capaz de ativar uma série de eventos químicos, fisiológicos e psicológicos no sistema nervoso, tanto periférico quanto central, vão culminar em uma sensação desagradável. Ou seja, é muito mais só que sensação e emoção, né? Ou sensação e o sentir, né? Nesse meio tempo, a gente tem uma série de ativações de eventos químicos, fisiológicos, de eventos mitigatórios que vão participar de todo esse sistema, seja mitigando a dor, seja daqui a pouco a nível patológico, aumentando essa sensibilidade de dor. Então a definição de dor é muito mais complexa do que a gente imagina. Então eu espero que vocês tenham conseguido pegar algumas dessas nuances de como a dor funciona, como é que é a sua apresentação de uma forma bem básica e de como é que ela é importante para os nossos pacientes. Tá? Então, como eu falei, um dos objetivos da nossa conversa, né, dos nossos assuntos, é trazer esse tema para a luz, tá? Para poder a gente cada vez mais estudar mais sobre dor, aprender como ela funciona, aprender como que a gente controla, né, para mitigar, e aí sim a gente ter maior qualidade no tratamento da dor dos nossos pacientes, certo?
E então agora chegou a hora dos pedidos, né? Então eu vou pedir para vocês que estão acompanhando a gente até aqui, que por favor sigam o nosso podcast, compartilhem, comentem, mandem para todo mundo que possa se interessar sobre o assunto, comentem os episódios, tragam as suas opiniões, tragam as suas sugestões. A gente sempre deixa aqui uma caixinha embaixo do que você achou desse episódio, então esse espaço vai ficar sempre aberto, sempre disponível para a gente poder discutir, para a gente poder conversar e saber um pouco do que vocês estão achando sobre os episódios do podcast. Então, peço para quem goste, quem está curtindo, que nos ajude a crescer, a chegar em mais gente, para que a gente possa levar esse assunto sempre mais adiante. E muito obrigado para você que ficou até aqui, é um grande prazer poder trazer um pouquinho de informação, né, um pouquinho mais mastigadinho para vocês. O meu nome é Gabriel Pereira Tavares e esse foi o Sobre Dor.